Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo e neste momento nós estamos retornando com o nosso devocional nos últimos 2 capítulos do livro de Atos, né? Aliás, falta o 26, que vamos fazer hoje, aí o 27, aí falta o 28, os últimos 3 capítulos do livro de Atos. Nós estamos ainda falando da defesa de Paulo, e ao que você pôde ver até aqui, Paulo enfrentou grandes perseguições em Roma, porque eles queriam de tudo que ele fosse morto por causa do Evangelho. Hoje, quando eu olho para o Evangelho e digo assim, muito obrigado, Deus, porque o Evangelho, ele chegou a nós. E, claro, com muito sacrifício, com preço de sangue mesmo, verdadeiramente. Pessoas que entregaram suas próprias vidas, mas não permitiu que fosse alterado o Evangelho na sua essência. E nós estamos estudando o livro de Atos e, interessante, ontem eu comecei a ouvir, eu tenho a Bíblia em áudio e eu comecei a ouvir o livro de Atos e comecei do capítulo 1 e fui entrando na história de Atos. Quando eu escutei o livro de Atos ontem inteiro. Então, cada dia que passa é gostoso essa interação com a palavra de Deus e assim nós vamos sendo abençoados. Agora Paulo, ele vai fazer um discurso para o rei Agripa, que disse, quero ouvir Paulo. Depois Agripa disse a Paulo, é permitido a ti que te defendas? Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu, tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as acusações que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouça com paciência. Eu sei que Vossa Excelência, né, é conhecedora dos costumes dos judeus, então eu gostaria que o senhor me ouvisse com paciência, que eu gostaria de dar uma explanação bem precisa. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim desde o princípio, se o quisesse ratificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, eu fui fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui sendo julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente dia e noite. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós, que Deus ressuscitou dos mortos. Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava meu voto contra eles. Sabe, rei Agripa, eu fui um dos mais veementes perseguidores dessas pessoas que andam falando em nome de Jesus. Eu os matava, e quando eu os matava, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, sabia disso?
eu os obriguei a blasfemar e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui, tá? Eu fui até em outras províncias perseguindo os que falam desse nome aí, Jesus Cristo. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e os que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, em língua hebraica, dizendo, essa voz, rei Agripa, em pleno meio-dia, me disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci para isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te apareci ainda, ou te aparecerei ainda. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebas a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, essa voz falou isso comigo em pleno meio-dia, e quando eu tentei enxergar, eu não consegui enxergar. Eu estava cego pelo resplendor daquela luz. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por isso, e por toda a terra da Judéia, e os gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar. O senhor entendeu por que é que eles querem me matar? Jesus Cristo apareceu a mim e me converteu, e eu comecei a pregar, e agora eles querem me matar por esta razão. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto aos pequenos como aos grandes, não dizendo nada mais do que o profeta Moisés disseram que deveria acontecer. Os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz aos gentios, tá? É isso que eu estou pregando para as pessoas, que o que Moisés falou, e vocês creem na lei de Moisés, e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz, estás louco, Paulo? Estás louco? As muitas letras te fazem delirar. Você está completamente fora de si. Mas ele disse, não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um só juízo. Não estou louco, estou no meu juízo perfeito. Estou falando exatamente palavras com o meu entendimento, porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se faz em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que você crê nos profetas. E disse Agripa a Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão.
E disse Paulo: provera a Deus que, ou pouco ou muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornasse tais qual eu sou, exceto estas algemas. E dizendo ele isto, levantou-se o rei, o presidente Berenice, e os que com eles estavam assentados. E, apartando-se dali, falaram uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisão. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem, se não tivesse apelado para ir para César. Nós poderíamos até libertá-lo aqui, mas como ele apelou para César, não vamos poder soltá-lo, vamos ter que mandá-lo para Roma, mas ele não tem nada de errado com ele, não. Ele está falando perfeitamente do que está na lei, do que está escrito. Você percebe que a importância de nós entendermos o que está escrito, gente? Sabe, hoje é muito triste você ver que as pessoas, elas ouvem o que os pastores dizem, mas não prestam atenção ao que está escrito na palavra de Deus. E há até aquelas pessoas que, se você abrir a Bíblia e falar com elas da palavra, elas nem dão muito ouvido, elas preferem uma palavra que mexe com as emoções dela, uma palavra que fala nas emoções delas. E com isso nós temos sido, infelizmente, levados a deixar de crer no Evangelho puro e santo e viver uma vida completamente distante da revelação da palavra de Deus. Por isso eu me proponho, com muita fé no meu coração, continuar essa leitura com vocês. E nós vamos conhecer melhor a Deus. Eu gostaria de ouvir você que está me assistindo. Nós estamos a 2 capítulos para terminar o livro de Atos. Você já consegue fazer uma análise da sua vida? Se você está lendo comigo e ouvindo com muita atenção, você já consegue ter um antes e um depois? Já houve coisas na sua vida que mudou por causa da leitura? Você conseguiu compreender algumas coisas que você não estava compreendendo? Eu acredito que sim. Eu acredito que tem coisas que você já entendeu que antes você não estava entendendo. E eu tenho certeza que cada dia que passa aumenta também o seu amor por Cristo Jesus, o nosso Pai. Vamos orar agora? Nosso querido Pai Celestial, Pai de toda graça, de toda misericórdia, Pai de todo o poder. Em o nome do Teu Santo Filho Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus Santo, justo e poderoso. Eu te peço, Pai, coloca sobre todos nós as Tuas mãos, Teu poder, Tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, a ser quem o Senhor quer que sejamos. Que a mão do Espírito Santo e a graça misericordiosa do Senhor esteja sobre cada um de nós e, em nome de Jesus, abraça-nos com o Teu poder, com a Tua graça e com o Teu santo nome. Eu te agradeço, te louvo e te exalto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por estarmos aqui. Continue nos abençoando, nos ungindo, nos levando a ter e ser aquilo que o Senhor quer que sejamos e aquilo que o Senhor quer que tenhamos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Me conte depois nos comentários, por favor, especialmente nesse vídeo do capítulo 26. Me conte depois se a sua vida mudou, o seu entendimento já melhorou desde os 4 evangelhos e agora terminando o livro de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe. Amanhã nós voltaremos com mais um devocional. Que a graça de Deus seja com todos nós, no nome de Jesus Cristo. Forte abraço e até lá.